Eccomi qua nuovamente, Andrea Bottoni. E Andrea Bottoni oggi sta com Fernanda. E Fernanda, no, tem muita cosa para contar para nós. Não vai contar tudo, ovviamente, mas vai contar algo. E qual é a primeira cosa che você contasse? Fala um pouco da sua formação, um pouco da sua experiência e um pouco daquilo que você quiser. Obrigada pelo convite. Eu sou bióloga, tenho doutorado, pós-doutorado em biologia molecular e sou nutricionista, nutrigeneticista. Por isso você é graduada, você é bióloga, se não me engano, você tem bacharelado e licenciatura em biologia. E agora, recentemente, você se formou também em nutrição e tem toda esta bagagem de estudo, de pesquisa, de pós-graduação stricto sensu, também de vivência acadêmica. Perché também a nutrição, já sendo bióloga e já tendo, vamos dizer, um caminho profissional mediamente bem estabelecido, mesmo se eu já sei que você é curiosa e gosta de estudar. Não só por uma questão técnica acadêmica, mas mesmo para nossa vontade de evoluir, de conhecer, de se aprimorar e de curiosidade mesmo. Fala para nós. Bom, eu decidi o que eu queria quando eu estava na quinta série. Eu entrei num laboratório de biologia e falei, é isso que eu quero fazer da minha vida. Na época eu tinha o quê? Quinta série? 10 anos, mais ou menos, 9 anos. E naquela época a gente não tinha o acesso à informação sobre as carreiras, sobre, como a gente tem hoje. Quando eu fui prestar vestibular, estava bem na onda da engenharia genética, não se falava ainda de biologia molecular, mas a carreira a profissão que mais se aproximava da engenharia genética, porque eu queria ser cientista, também não tinha essa ideia do pesquisador, era um cientista, era biologia. E eu fui fazer biologia. E eu sou apaixonada pela biologia. Quando eu terminei a faculdade, eu já estava num laboratório. Durante a faculdade eu fiz os meus estágios, trabalhei com biologia molecular por coincidência, não foi nada proposital. E quando eu estava terminando a faculdade, eu fui para a Unifesp. E lá eu trabalhei com biologia molecular de parasita. Também não foi nada previamente pensado, mas a minha vida me levou para justamente trabalhar com o que eu queria desde que eu me conheço por gente. Desde que eu tenho uma ideia do que eu gostaria de ser. Quando eu fui fazer vestibular, a gente tinha poucas informações sobre as doenças, mas eu sabia que eu queria trabalhar ou fazendo drogas para o câncer, ou drogas para o HIV, que ainda era uma coisa muito, muito recente na nossa vida. E por coincidência, quando eu fui fazer o meu mestrado e depois o meu doutorado, eu fui trabalhar com leishmaniose. Então, uma vacina para leishmaniose. E isso me encantou, porque é uma doença emergente, é uma doença que ataca muitas pessoas, mas a indústria farmacêutica ela não tem interesse em investir. Então, era mais uma causa, pensar numa vacina, pensar numa terapia para essa doença, para essas pessoas, do que qualquer outra coisa. E eu fiz o meu mestrado, fiz o meu doutorado e fiz o pós-doutorado, depois eu fui para a USP fazendo biologia molecular ainda de parasita, em leishmania. E entrei para a vida acadêmica, comecei a dar aula de biologia molecular. E conforme eu fui dando aula, e eu acho incrível você ser professor porque você aprende mais do que você ensina. Então eu só tive a noção mesmo das coisas, como as coisas começavam a fazer link e sentido na hora que você entra numa sala de aula e você tem que tornar tudo aquilo que você via da pesquisa básica, todo o seu conhecimento adquirido, você tinha que tornar aquilo palatável para quem estava te ouvindo. E eu aprendi muito em sala de aula.
E aí, dando biologia molecular, a disciplina de biologia molecular, eu comecei a me questionar. Eu falei, aonde mais, a não ser na pesquisa básica, a não ser atrás de uma bancada, aonde eu posso aplicar todo esse conhecimento? E eu comecei a trilhar por um caminho. Eu lembro que eu dava, até hoje eu dou uma aula de biologia molecular do câncer. E eu tive que estudar muito para entender as bases moleculares, para entender como que a rede de genes funciona, né, numa situação de neoplasia. E aí eu comecei a estudar e ver que eu tinha muitos nutrientes, eu tinha muitas coisas no dia a dia que poderiam afetar esses genes, afetar como eles são expressos. E aí eu comecei a fazer esses links. Eu falei, puxa, então eu tenho nutrientes que podem alterar a expressão dos meus genes, eu posso ter nutrientes que podem alterar de maneira favorável, de maneira desfavorável, e eu posso aplicar esse conhecimento que eu tenho da biologia molecular, eu posso inserir neste contexto da alimentação. E eu fui lendo, fui estudando, fui adquirindo esses conhecimentos muito da literatura, e aquilo foi fazendo sentido para mim. Eu falei, poxa, eu posso ir além. Eu posso sair da sala de aula desse conceito do que é a replicação de um DNA, como se dá a transcrição, desse conceito tão teórico, e viver isso no dia a dia através do meu alimento. Porque a coisa que mais impacta é o meu estilo de vida. Então eu posso carregar o meu gene, mas não significa que eu vou desenvolver a doença. E eu posso modificar isso através do meu estilo de vida. E eu fui descobrindo isso dando aula. Isso foi muito interessante. Então eu tenho uma trajetória inteira acadêmica da sala de aula, do ensino da biologia molecular, inclusive para os médicos, porque eu sou professora de medicina. E eu tinha que contextualizar isso na vida do médico. Porque muitas vezes é muito distante. Como é que eu vou explicar a importância dele saber por que o bendito DNA replica, se ele, como médico, aonde ele vai aplicar esse conhecimento? E eu encontrei uma forma, não só para você entender, né, o câncer, os tratamentos, usar a ferramenta, a biologia molecular como diagnóstico, tudo isso existe. Mas também como inserir isso na vida do médico. Tipo como aplicar também. Como você aplica. E aí faltava a nutrição. Então eu tinha todo esse conhecimento prévio, né, da parte molecular, das vias moleculares, mas eu sentia a necessidade de ter a nutrição, né, formal na minha vida, para que eu conseguisse unir todos esses conhecimentos. E foi assim que eu cheguei na nutrição. Muito obrigado. E aí, o que me chama a atenção da sua fala, Fernanda, evidentemente não é só as questões de quanto você estudou ou de quanto você empenhou, que você teve estas oportunidades, esta curiosidade, esta vontade, esta dedicação, mas eu vejo também quanto isso faz sentido para você. E, vamos dizer, mais esse estudo, no nosso caso, uma segunda graduação, você buscou, eu sinto, porque fazia e faz sentido para você, não apenas por uma questão acadêmica, mas também mesmo para associar mais alguma coisa que você sentia falta do seu conhecimento, para transformá-lo mais ainda em aplicação prática. Porque, pessoal, a gente não está aqui, e fique tranquila, nem vamos enveredar para isso, nesta nossa conversa, Fernanda e eu agora, para falar de coisas exageradamente técnicas. Mas acho que justamente, não sei se é o contrário, mas um outro olhar, é exatamente a vontade de mostrar como tudo isso pode fazer uma diferença grande, importante, pode impactar positivamente na nossa vida. Come tornar a nossa vida melhor, como eventualmente fortalecer um pouco mais coisas que a gente já sabe, por exemplo, pilares do estilo de vida, por exemplo, autocuidado, bem-estar, qualidade de vida, assim vai.
buscando, não, ou ampliando esses conhecimentos, mas também transformando isso na prática, com uma aplicação prática no dia a dia. Não precisamos ser professores de epigenética, correto? Mas precisamos nos tornar cada vez mais com leveza, com compaixão, mais conscientes de quanto eu posso fazer para mim. Mas não apenas porque a epigenética fala, mas porque é mais um elemento para eu me cuidar mais, porque existe um bom senso, existe algo que a gente já sabe, existe uma ciência por trás que te confirma aquilo que de repente era feito anos atrás e que hoje, por mudanças culturais, por mudanças na nossa alimentação, nos nossos hábitos, por um estilo de vida muitas vezes bem corrido, especialmente para quem vive em grandes centros, aí resgatar e amplificar esse conhecimento técnico para fortalecer os bons hábitos, o dia a dia, acho que pode ser um elemento, não sei se determinante, mas com certeza importante. Qual é a sua opinião a respeito, por gentileza, Fernanda? Essa mudança, né, que a gente fala, tanto a mudança no estilo de vida, mudança na dieta, na verdade, esse é um conceito que a ciência hoje explica por quê, mas é um conceito que a gente carrega dos nossos avós. Então, uma alimentação saudável, eu sempre na minha casa tive uma dieta rica. E não é porque minha avó sabia, minha mãe sabia, ninguém sabia disso. Então a gente não tinha o costume mesmo de comer fast food ou de comer, né, esses alimentos mais processados, primeiro porque a gente não tinha dinheiro. Então tudo era feito em casa. E a gente tinha este hábito de ter uma dieta rica porque é assim que a gente vivia, é assim que a gente aprendeu a comer. E você na época não sabia epigenética? Nada. Nem elas. Muito menos. E aí a gente vem hoje resgatar, na verdade, agora com base científica, uma coisa que a gente aprende desde pequeno. Né? Então, o que eu vejo é a biologia molecular explicando as vias moleculares. Então, se eu falar, a gente precisa comer folhas verdes escuras porque a gente faz, né, modifica a expressão do DNA. Mas isso eu já sabia porque minha mãe me ensinou a comer. Porque também é um aprendizado. Você aprende a comer. Quando você é pequeno, você não tem... A gente fala paladar de criança, o paladar de criança não existe. Na verdade, você tem que ser ofertado com todos os tipos de alimentos. E você, muitas vezes, nega. E aí é papel dos pais. Você introduz uma vez, negou. Você introduz a segunda, negou. Na terceira, a criança já está aceitando. Por quê? Porque é um exercício também o paladar. Você desenvolver o paladar também é um exercício, é um aprendizado. E hoje o que a gente tem é, uma criança ela não quer comer, deixa, não tem problema. Quando ela tiver fome, ela come. Não. Você tem que ensinar isso. E você só vai ensinar se você... pratica. É lá o exemplo, não, não é só dizer faça isso. Não? Você tem que praticar. E você tem que dar o exemplo. Teve um estudo que saiu mostrando que a criança ela sofre muito, obviamente, é uma interferência familiar, mas é o espelho principalmente daquilo que a mãe come. É a família, mas principalmente o papel da mãe. E isso teve um estudo mostrando. Então, se você não pratica na sua casa, não tem como você ensinar. E aí, contextualizando nessa coisa da genômica nutricional, da nutrigenética, são palavras hoje que estão muito na moda, mas que resgatam, na verdade, elas te dão uma base científica para explicar aquilo que os nossos avós sempre fizeram. Né? Então, a dieta rica, quando eu falo dieta rica, é uma dieta variável. Variada, não é uma dieta cara. Não. São folhas, são legumes, né? São verduras, é aquela comida feita em casa. Temos um problema hoje que é, né, a nossa vida mais maluca e que às vezes a gente não consegue cozinhar muitas vezes, mas algumas coisas a gente pode fazer.
Ou pode se organizar ou pode melhor. se organizar melhor, né? Então, a genômica nutricional, ela explica cientificamente a importância daquilo que os nossos avós, que os nossos pais ensinavam pra gente. E é uma coisa que a gente tem que passar adiante, porque a gestante, dependendo da dieta que ela tiver, ela pode transmitir essa informação, essa epigenética para o seu filho. E pode, lá na criança, lá no bebê, eu posso ter alteração, inclusive, dos ovócitos ou dos espermatozoides desta criança, ou das células precursoras desta criança, que quando adulta também vai passar para a próxima geração. Então a gente está dizendo aí de pelo menos 3 gerações impactadas pela nutrigenômica, que é como os alimentos podem modular a expressão dos meus genes. Então é uma herança que a gente diz transgeracional. Né? Então quando a gente fala hoje da obesidade como uma epidemia, não é só por conta do hábito da família, vai além disso. É uma coisa herdada epigeneticamente. Então aquela família é a mãe sobrepeso ou com obesidade, o pai também, a criança também, mas não é só porque o hábito da família é ruim. É porque eu estou passando essa informação epigenética para essa criança. E dependendo da gestação da mãe, eu já tive alteração nas gônadas dessa criança, que quando ela for o progenitor, o seu filho também vai sofrer essa interferência. Então a gente está falando de pelo menos 2, 3 gerações afetadas, né? E aí vem essa ciência que hoje a gente fala que é a genômica nutricional explicando tudo isso. Fernanda, você conseguiu passar para mim e acredito para todos conceitos extremamente importantes de uma forma palatável. Gostaram? Palatável, entendeu? De uma forma que a gente conseguiu entender. E realmente acho que isso também, quando você frisou muito bem, você destacou no mínimo 2 vezes o fato que não é só uma questão de hábitos. Não? A gente já tinha falado do exemplo que você conquista eventualmente uma criança em desenvolver curiosidade com determinados alimentos, óbvio, se na família também se come. Você não vai poder dizer come, sei lá, o brócolis, mas se ninguém na famiglia come brócolis, isso é sempre evidente. Mas você também frisou, olhando para um outro lado, por exemplo, na situação da obesidade, de quantas vezes, inclusive nós, profissionais de saúde, não consideramos aquilo que você destacou, repito, no mínimo 2 vezes, de como isso pode vir de outras gerações. E que por isso você também, o indivíduo, está programado, por exemplo, independentemente ou apesar de determinados hábitos, seja eles mais favoráveis para a saúde, seja menos, porque existe também toda uma programação e às vezes pode ser mais desafiador, tanto para o indivíduo quanto para os profissionais da saúde, lidar com respeito, no? com rispetto no sentido mais amplo da palavra, questa pessoa, per esempio, com obesidade. Perché tem coisas que tem outras explicações e que às vezes nós não consideramos. Faz sentido? Faz sentido, por isso que hoje a gente encara a obesidade como uma doença multifatorial, né? Então, o indivíduo, ele carrega uma genética e uma herança epigenética, ou seja, como aqueles genes serão expressados na vida dele, que vem de outras gerações. Então, colocar todo mundo na mesma régua vai ser impossível, porque cada um vai carregar a sua herança. E aí, a individualização desse paciente, a individualização dessa terapia é importantíssima justamente para o sucesso do tratamento. A gente pega a obesidade como um pano de fundo, mas isso vale para outras doenças também. E, Fernanda, se você me permite, come isso é importante, eu friso novamente, a questão do respeito.
e de menos preconceitos, porque às vezes também o profissional bem preparado se priva, sente um olhar um pouco mais empático e um pouco mais amplo, tá certo? E você fala, e de repente você se foca em coisas corretas, veja bem, em coisas corretas, ma che di repente non pode non fazer o effetto esperato naquela pessoa que você gostaria de cuidar ou que te procurou por uma determinada demanda. Mas se às vezes não precisa saber tudo, mas precisa saber que determinados componentes existem, inclusive para não se frustrar e também para o outro não se frustrar ainda mais. E isso também explica, que seja parcialmente, Fernanda, já você vai falar, que seja parcialmente explica perché determinadas coisas dão certo para dão certo entre aspas, perché tudo é relativo, e não dão certo para outro, mesmo hipoteticamente, estando em situações parecidas, de idade, de peso, de outras questões. Me fala se isso faz sentido e explica também um pouco mais, de uma forma palatável. Sim. Pegando, por exemplo, a obesidade como um exemplo, né? Onde como você disse, se aplica também a outras patologias. Onde a nutrigenômica, né, ela pode, como ciência, ela pode auxiliar. Então, você tem um paciente obeso que quer perder peso, obviamente, e você não pode dar uma dieta de 1.200 calorias apenas. Ou seja, você pegar todos os seus pacientes obesos, precisa da redução de caloria? Obviamente que precisa, mas somente isso é simplificar demais uma patologia tão complexa e desconsiderar a herança epigenética que ele carrega. Então ele precisa sim uma redução de calorias, mas ele precisa ajustar quais são os alimentos, quais são os nutrientes importantes que vão modular a expressão dos genes de maneira favorável. Ele precisa sim do exercício físico, porque o exercício físico também é capaz de modular genes de maneira favorável. Ele precisa de um apoio psicológico, porque muitas vezes tudo isso está associado a alterações no sistema recompensa e a outros fatores, outros traumas muitas vezes envolvidos, ou situações que aquele indivíduo passou e ele carrega essa bagagem também, então o apoio psicológico também faz parte do tratamento desse indivíduo. Então a mensagem que essa ciência nova traz é: o indivíduo ele é complexo, ele tem uma bagagem, uma herança que ele já carrega, e a gente precisa utilizar esta ferramenta que é essa ciência nova, a nutrigenômica, a genômica nutricional e a nutrigenética, né, como uma ferramenta importante no cuidado individualizado dos pacientes. A gente usou a obesidade como um exemplo, mas isso vale para qualquer outra patologia associada, inclusive o câncer. Então, essa ciência nova, que é a genômica nutricional, traz essa ferramenta para a gente, que é a individualização do cuidado, porque todos somos indivíduos únicos, então o tratamento ele não pode ser o mesmo. Fazendo um paralelismo, você já deve ter percebido que é uma coisa que eu faço frequentemente, porque na realidade, em outros contextos, em outros encontros, a gente já abordou como determinadas situações sociais podem ser explicadas, que seja parcialmente, também pela biologia e vice-versa, porque relações humanas, não, influenciam, ok? Hábitos, estilo de vida influencia, por exemplo, a expressão dos genes, por exemplo, o tamanho dos telômeros. E não vamos entrar em questões técnicas demais. O que por isso me encanta é que, de fato, nós podemos agregar algo que seja positivo e que possa me deixar melhor, viver melhor,
Mas do outro lado, eu tenho que ser também paciente, respeitoso, compassivo, e isso vale em qualquer relacionamento, perché nós somos únicos e por isso é óbvio que tem que existir protocolos, guidelines, Sim, manuais sim. de boas práticas, recomendações, mas não somos iguais e por isso individualizar no sentido também de entender que tenho outra pessoa que está aqui na frente e que, come eu, que posso ser profissional da saúde, tem a sua história, a sua biografia, os seus pontos fracos, os seus medos, os seus pontos fortes e também os seus genes, a sua epigenética. Isso também permite que, às vezes, um indivíduo que já se frustrou muito e que já sofreu muito, inclusive pela sociedade no qual está inserido, possa se libertar um pouco de julgamentos que ele carrega de repente desde que nasceu, perché? Perché ele estava programado para ser assim. E às vezes determinadas intervenções que foram feitas com as melhores das intenções pode ter inclusive ter fortalecido esse padrão, certo, de, per esempio, reganho di peso. Para fazer só um exemplo, aí termino e já te passo novamente a bola. Que acontece que às vezes a gente se foca in un elemento che è importante, no? Per esempio, o peso, ma che è un dos elementos. Sim. Perché de repente, no? Estilo de vida tem outros pilares. O sono, as relações humanas, o exercício físico, não para se tornar necessariamente o super sarado, mas para impactar positivamente na sua qualidade de vida. Se você quiser. Se você quiser. E aí por isso acho que esse olhar um pouco mais empático também permite em sofrer um pouco menos. E quem sabe, considerando toda esta ciência, ter eventualmente melhores resultados combinados, explicados melhor entre as partes, de repente que possa demorar um pouco mais, mas que também possa se sustentar um pouco mais. Novamente, determinadas coisas, não só os profissionais da saúde já sabiam, não? Perdas rápidas, geralmente, mas com esta ciência, isso fica um pouco mais claro, mais forte e pode permitir realmente um olhar por isso um pouco mais adequado. Sim. E aí eu costumo dizer sempre que você falar para o seu paciente a sua dieta. O paciente ele não tem que ter uma dieta. Ele tem que ter um estilo de vida. Então você recomendar, olha, você tem que comer verdura, legumes. Isso não é dieta. Isso é estilo de vida. A partir desse momento ele tem que entender, na hora que você tem essa relação com o seu paciente, você pode explicar o que é a herança epigenética, porque ele vai ser capaz de entender. Na hora que você tem essa relação e você faz com que ele entenda todo o processo, ele se torna responsável pelo seu processo de saúde. Que isso é mais importante. Então ele não vai estar bem porque ele está tomando um suplemento, porque ele está tomando um medicamento, não. Ele vai ser o responsável pela sua saúde. Você empodera o seu paciente com o conhecimento e ele vai fazer as melhores escolhas. Por isso, vocês percebem, já concluindo, a síntese dessa última fala que eu faço é libertação e Sim. consciência. Ou seja, promover o autocuidado. Por isso, consciência e com consciência, está certo? Encerramos mais este encontro. Muito obrigado a vocês. Vamos refletir um pouco mais, cada um do próprio jeito.
Espero que faça sentido para vocês. E muito obrigado, Fernanda. Eu que agradeço. Muito obrigada.